Senhor, queremos nesse momento te agradecer, ó Pai, porque sabemos que é a Tua palavra e é Deus que fala conosco por meio dela, e usando instrumentos, como o apóstolo Paulo diz, ó Senhor Deus, vasos de barro, Senhor Deus, que carregam tesouros. Esses tesouros resumem-se unicamente na palavra de Deus que habita em nós por meio do Teu Espírito. Senhor, fala o nosso coração, ó Pai. Precisamos ouvir de Ti. Muitas vezes pensamos, ó Pai, que a palavra está falando com o nosso irmão, e pode até estar também, mas ela principalmente deve falar conosco. Devemos olhar para nós, Senhor, e ver o que o Senhor quer dizer diretamente a nós, ao nosso coração, porque como reconhecemos anteriormente, nós somos pecadores e necessitamos da Tua graça, do Teu perdão, Pai. Senhor, tem misericórdia de nós, abre os nossos olhos para aquilo que é espiritual, ou seja, para os mistérios, ou para o mistério da Tua palavra, Pai, que nos é revelada em Cristo Jesus. E que nesse momento, Senhor, os nossos ouvidos, a nossa atenção, a nossa mente, esteja unicamente voltada, Senhor Deus, para a Tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 16, verso 6. Esse é o verso que nós vamos expor hoje. Mas antes de começar a falar sobre esse texto, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de falar uma coisa que me passou a cabeça e que eu sempre gostaria de falar à igreja, mas às vezes eu esqueço, que eu não anoto. Eu esqueço, né? Mas a gente vive num mundo extremamente tecnológico. E nós temos visto a igreja se utilizar desse tipo de coisa. E eu acho isso muito bom. Eu uso, excetuando as redes sociais, que eu não sou um grande, vamos dizer assim, assistente, ou sei lá, como se, né, utilitário das redes sociais, apesar de usá-la, de ver e tal, não sou, mas eu uso as outras tecnologias. Por que eu estou falando isso? Porque nós não podemos perder de vista coisas simples que são essenciais. Não é o caso aqui, mas é sempre bom lembrar disso. Às vezes a gente vai em determinadas igrejas e as pessoas estão lendo a Bíblia pelo celular. E o celular não é um instrumento para isso. Pode ser um instrumento na rua, no trabalho ou em qualquer outro lugar, mas não no culto. No culto nós temos que ter a palavra de Deus. Ela, pura e simplesmente. Já olhando para a Bíblia, a gente perde a nossa atenção, quanto mais com um instrumentozinho, que muitas vezes toca, faz um barulhinho, ou sobe alguma coisa que é importante, mas que é indevida nesse momento. Então eu quero incentivar os irmãos ou a deixarem seus celulares em casa, como isso para alguns é quase impossível, né? Eu sempre trago o meu também, está ali, está desligado, ou está no modo que não toca nada, Ou então, quando entrar na igreja, você desliga o seu celular, ou então coloca no modo avião. Eu sei que tem pessoas que se utilizam disso para o trabalho, e algumas pessoas precisam, como eram os bips antigamente, os médicos, e algumas outras pessoas até como militares, Às vezes o cara está de sobreaviso, está de prontidão, e tem que deixar aquilo ali, de certa forma que aquilo toque e ele perceba o toque, porque é importante. Mas não se engane, o celular não é Bíblia. Ele pode ser um instrumento bom em qualquer outro lugar, para uma leitura, que eu acho que não é. Isso como se diz, visão pessoal minha. Eu acho que não é, porque ele sempre é um instrumento que tem outras funções, e as outras funções sempre vão aparecer na hora da sua leitura. E se você não colocar no modo avião lá, você não dá para ver o Kindle no celular,
Porque toda hora vai aparecer um negocinho e vai chamar a sua atenção. Ah, tá bom, na rua, é uma coisa secular, no seu dia a dia, isso aí você administra como você quiser, né? Então isso aí é uma coisa pessoal e você administra como você quiser. Mas aqui na igreja, no momento que nós estamos reunidos para ouvir a palavra do Senhor, né, a nossa atenção tem que ser na palavra. E o celular não é instrumento para nós abrirmos no culto. Eu não recomendo nem nas nossas atividades devocionais, como no trabalho de ontem, alguma coisa assim. Não recomendo, mas eu não critico, ou não, não reprovo necessariamente, apesar de tirar a nossa atenção, mas também deixo a juízo de quem se utiliza dele. Apesar de ter a mesma reverência, seja no momento devocional, que a gente tem que ter aqui, porque a palavra está sendo aberta, mas no culto, jamais. Jamais. Então, aprendam isso. Não se utilizem em ambiente de culto de celular para ler a Bíblia ou para acompanhar o texto da Escritura ou qualquer coisa na igreja. Às vezes a gente tem necessidade, nos nossos momentos, mandei uma música aí, né? Se utiliza. Ótimo, é uma ótima utilização. Mas vamos ter cuidado, principalmente no culto. O culto ele é sempre revestido de algo extremamente especial, porque é no momento que Deus está com o seu povo e que Cristo está andando no meio da igreja. Vamos abrir aí Provérbios capítulo 16. Eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 6. E nós vamos, a partir do verso 6, expor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Abominável ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. É interessante a gente perceber que, apesar de termos uma unidade temática falando, né, sobre um determinado tema, a responsabilidade, soberania de Deus é a responsabilidade do homem, perceba que os versículos eles são mais próximos de outros. Em geral, você vê aí uma parelha de versículos, como está aqui, verso 1 e 2 muito ligados, e aí ele está ligado ao verso 3, versos 3 e o 4 muito ligados, aí está ligado ao verso 5, na verdade o verso 4 e 5 estão muito ligados, e o verso 6 está ligado ao verso 5. Então existe esse desenvolvimento temático em que dois versos estão mais próximos, e o próximo verso, fazendo uma parelha com o outro verso, estão muito ligados, mas estão ligados também aos versos anteriores. E é isso que a gente vai ver aqui no verso 6. Ele vai estar muito ligado ao verso 5, que está muito ligado ao verso 4. Quando diz assim, pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. E nós não podemos esquecer que o tema em que ele se expressa é sobre soberania de Deus e responsabilidade do homem. Entender que esse verso está dentro desse contexto vai fazer uma diferença na nossa interpretação ou na nossa maneira de ver esse verso. Então, veja aí, algo bastante interessante que eu já falei no verso anterior, na exposição anterior, que depois do verso 5, o verso 4 e o verso 5, mas especificamente o verso 5, que é um aviso do juízo divino contra os arrogantes e orgulhosos, veja que vem, junto com esse aviso de juízo, uma chamada ao arrependimento e a mudança de mente.
Em geral é assim que acontece na Escritura. O Senhor fala sobre o pecado, chama juízo ao pecado, e aí logo após chama o pecador ao arrependimento. E é o que nós estamos vendo aqui. O verso 6 dá esperança com o remédio para pecados passados. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Que ligando-se ligando-se os versos anteriores, seria com relação especificamente, ou mais pontualmente, à arrogância de coração. O arrogante de coração, ele tem salvação. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Perceba que a primeira parte do verso 6 apresenta um remédio para esse pecado, para pecados passados. E a segunda parte representa uma prevenção contra o pecado futuro. E pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. É muito interessante nós olharmos e percebermos o que esse verso está nos dizendo. Ele está nos dizendo que a expiação do pecado, ou seja, a purificação do pecado, sua cobertura, ocultação, que esse é o sentido da palavra, vem por causa da misericórdia e da verdade, ou fidelidade, que seria a mesma palavra, daria o mesmo sentido. A palavra expiar aqui, no original, significa cobrir, pacificar, tem vários significados: reconciliar, purificar, fazer expiação, fazer reconciliação. O sentido primário dessa palavra seria purificar do pecado ou da contaminação do pecado por meio de um sacrifício. É o que nós vemos muito isso no Velho Testamento. Essa expressão está tão ligada com esse sistema sacrificial que a palavra propiciatório, no original hebraico, é derivada do vocábulo expiar, que seria capar, e o propiciatório caporete. O que era o propiciatório? O propiciatório era a tampa de ouro da arca sagrada que ficava no santuário interno do tabernáculo ou no templo. E Deus prometeu que em cima do propiciatório se encontraria com os homens. Veja o que Números, capítulo 7, verso 89 vai dizer. Ele diz assim: quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvi a voz que ele falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, e assim ele falava. Esse era o local ali no templo, no tabernáculo, onde Deus se tornaria propício, se tornaria favorável aos homens. E essa palavra é aplicada, propiciação, porque está relacionada à expiação, a Cristo. Em Romanos capítulo 3, verso 25. Que era a tampa da arca, em que o sangue era aspergido no dia da expiação. E ao Senhor Jesus é aplicado esse mesmo nome. Veja aí, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Expiar é um sinônimo na Escritura de ser perdoado por Deus. E esse verso está nos dizendo claramente que a misericórdia e a verdade purificam do pecado, da culpa do pecado. E aí seria muito interessante trazer o sentido dessa palavra misericórdia. Às vezes fica difícil para nós traduzirmos ou explicarmos uma palavra aqui, porque no original ela significa uma coisa, mas na nossa língua ela tem vários significados, porque são significados que estão relacionados com essa palavra no original. Aqui, misericórdia resede, que também é traduzida por bondade. No original, essa palavra significa misericórdia e é definida como bondade, bondade amorosa, misericórdia e fidelidade. Então, muitas vezes, você vai ter essa palavra que foi traduzida por misericórdia aqui, na Escritura, em especial no Velho Testamento, com o sentido de
bondade, com um sentido de bondade amorosa, com um sentido de misericórdia e com um sentido de fidelidade, porque essas coisas, no contexto em que elas se encontram, onde está essa palavra, significam a mesma coisa. E aí a ideia de misericórdia aqui, ou bondade, ou fidelidade, dá a ideia de um amor leal, um sentimento de consideração favorável, um ato gentil, bondoso da parte de alguém. E esse ato era refletido por meio de uma disposição mental favorável ou por meio de ações. Então, quando alguém age de forma bondosa, de forma amorosa para com uma pessoa, ele estaria sendo, num determinado contexto, misericordioso. E é interessante, essas palavras na Escritura, como estão traduzidas aqui, você vai ver em outros textos, com traduções um pouquinho diferentes. Tá? Mas o que nós estamos vendo aqui, por essa expressão, é a mesma coisa, tem o mesmo significado do Salmo 23, verso 6. Bondade e misericórdia, certamente os seguirão todos os dias da sua vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É o mesmo atributo que nós temos no Salmo 23, verso 6. Que o salmista começa dizendo que o Senhor é o seu pastor, e ao final ele diz que bondade e misericórdia. E ali, apesar de serem dois vocábulos distintos, eles têm o mesmo significado. Um significa a extensão do outro, ou a complexidade do outro. E a ideia é mostrar que esse sentimento é um sentimento completo da parte de Deus. E esses atos, como nós vimos ali no conceito de misericórdia, essa misericórdia é demonstrada por meio de atos, de uma disposição mental favorável, e por meio de atos, esses atos aqui em Salmo 23, são demonstrados por Deus. E são esses atos de Deus que levariam, com certeza, o povo de Deus, aqueles que são filhos, Davi, e todos aqueles que comungavam da mesma fé, à habitação celestial. Perceba aí que no verso 23, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para as águas de descanso, guia-me pelas veredas da justiça, demonstra atos bondosos da parte do pastor, da parte de Deus, com o seu povo, com o seu rebanho. E essa outra expressão aí, verdade, que também pode ser traduzida por fidelidade, veracidade, demonstram dois tipos de sentimentos ou de ações que são extremamente importantes para que a culpa seja perdoada, para que a culpa seja expiada. O dicionário teológico do Antigo Testamento, como eu já falei para vocês aqui, é um dicionário semântico. Ele não somente dá o sentido da palavra, como todo dicionário, mas ele dá o sentido dessa palavra no tempo. Faz um trabalho temporal, que a gente chama de diacronia ou sincronia, e mostra essa palavra na Escritura. E como ela é usada tanto no Novo Testamento, no Velho Testamento, e o seu referente no Novo Testamento, que é o grego e hebraico, são letras distintas. Ele diz que essa expressão, agora verdade, que pode ser traduzida também por fidelidade, por veracidade, trata-se de um atributo de Deus que se manifesta na salvação do homem e na vida do serviço como filho de Deus. Ou seja, essa verdade, essa fidelidade, ela se manifesta na salvação do homem e também se manifesta na vida do crente. Essa misericórdia e essa verdade. E essas duas palavras, esse vocábulo, aparece muitas vezes associado com um atributo divino, também relacionado com a nossa salvação, que é misericórdia e amor, como nós temos aqui.
nesse verso. Então essas duas palavras, elas vão sempre aparecer juntas na Escritura, dando essa ideia, estando relacionadas à nossa salvação. Esses atributos da verdade, da misericórdia de Deus, levam à paz divina. Levam a paz divina aos pecadores salvos pela graça de Deus. Matthew Henry, quando fala sobre esse texto, ele diz assim, e é muito interessante o que Matthew Henry vai falar, porque nós vamos ver uma virada de conteúdo aqui nesse verso. Muitas vezes nós olhamos para um texto da Escritura, batemos o olho, e achamos que é uma coisa, mas às vezes é outra completamente diferente. Eu geralmente falo assim, na superfície do texto parece isso. Porque muitas vezes o que nós estamos vendo ali vai muito mais além da nossa percepção superficial, né? Além da Bíblia ser uma tradução, é a palavra de Deus. E ela é extremamente rica. Apesar de só ter uma interpretação, nós temos um fundamento que tem múltiplas aplicações. Veja o que Matthew Henry vai dizer. Como a culpa do pecado é tirada de nós, pela misericórdia e pela verdade de Deus, a misericórdia contida na promessa, a verdade na realização, a misericórdia e a verdade que se encontram em Jesus Cristo, o mediador. Pelo concerto da graça, em que a misericórdia e a graça brilham de maneira tão reluzente, pela nossa misericórdia e verdade, como a condição para o perdão e uma qualificação necessária para ele, por elas e não pelos sacrifícios legais. Eu vou repetir aqui o finalzinho, quando ele diz assim, pelo concerto da graça, em que a misericórdia e a graça brilham de maneira tão reluzente, ou seja, pela misericórdia e pela verdade, como a condição para o perdão e uma qualificação necessária para esse perdão. Por elas, ou seja, é pela misericórdia e pela verdade, e não pelos sacrifícios legais, o perdão vem. E aí ele cita um texto de Miqueias, capítulo 6, versos 7 e 8, que diz assim, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. A partir daí, você vê que Matthew Henry, não sei se vocês conseguiram captar, né? Porque a minha leitura às vezes é péssima, eu peço desculpa aos irmãos. Que ele fala sobre essa misericórdia, essa verdade da parte de Deus, mas ele está falando também de um outro lado. De uma misericórdia e uma fidelidade que parte de nós. E é aí que o texto dá uma volta, e muito interessante. Porque tanto Bruce Waltke como os outros comentaristas entendem que o verso está falando de virtudes de um homem regenerado. Que essas misericórdias e essa fidelidade está se referindo à virtude de um homem regenerado. Por isso, no seu paralelo, ele fala em temor do Senhor. E nessa estrutura paralela, temor do Senhor seria equiparado pela misericórdia e pela culpa, e expiar a culpa seria comparado a evitar o mal. Ou seja, expiar a culpa passada e evitar o mal futuro. Então há um paralelo aí. Então, dentro dessa perspectiva, o pecador culpado não pode ter confiança na graça divina mediada pelo culto, se não for zeloso em suas relações para com os seus semelhantes, praticar o amor, a misericórdia, a verdade. E é muito interessante porque essa ideia em que o texto nos coloca, porque essas palavras no original que estão sendo usadas aqui, geralmente são usadas para se referir a atributos humanos e não a atributos divinos. No original. Que para nós, na língua portuguesa, é tudo a mesma coisa.
Mas está muito dentro daquele conceito da Escritura que nós vemos em Mateus capítulo 6, abra aí, dos versos 12, 14 e 15. Quando diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Verso 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Verso 15: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tão pouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Abra Lucas capítulo 7, verso 47. Veja o que o Evangelho de Lucas está dizendo. Diz assim: por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela amou, muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Perceba aqui, é interessante, que o Senhor está atribuindo o perdão dele àquela mulher, que era reconhecidamente uma pecadora, porque ela amava muito ao Senhor. E aí ele diz assim: eu estou perdoando muito ela, porque ela ama muito. Muito interessante isso. Abra Tiago capítulo 2, versos 12 e 13. Ele diz assim: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Derek Kinder, um comentarista de Provérbios também, ele vai na mesma direção dizendo assim: a segunda linha é uma continuidade da exposição dele. A segunda linha indica que a misericórdia e a verdade, com a conotação de lealdade e fidelidade aqui, são as que o homem deve exercer e não as de Deus. Espia em seu emprego aqui não desfaz a doutrina da graça. E que doutrina da graça é? Nós somos perdoados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Pelo contrário, é uma exigência característica dos frutos dignos de arrependimento. Bruce Waltke, em seu comentário, ele vai dizer que esse provérbio aponta somente para as virtudes humanas que completam o sistema sacrificial para fazer expiação pelos pecados. E lá em Levíticos, capítulo 16, verso 21, nós temos aqui esse sistema sacrificial, e o que deveria fazer parte dele era a misericórdia e a fidelidade do homem. Como Davi disse: se o Senhor, no Salmo 51, se o Senhor se agradasse de holocausto, eu daria. Mas o Senhor se agrada de quê? De um coração contrito e arrependido. Essas coisas devem estar presentes ao se expiar a culpa. A Deus executar a sua graça. Ele está falando para a igreja. Nós, agora que fomos trazidos à graça de Deus, nós devemos usar de misericórdia e fidelidade e bondade, porque Deus usou de fidelidade e de misericórdia para conosco. Veja que o sacrifício, ele diz assim: Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Deus, de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Quando nós olhamos isso, nós precisamos entender que o pecador culpado não pode ter confiança na graça divina se não pratica amor, misericórdia e fidelidade em relação com os seus semelhantes. O que ele está nos dizendo aqui? Ele está nos dizendo que após sermos salvos, sermos alvo da misericórdia de Deus, temos de usar essa mesma misericórdia, bondade, amor e verdade
com os nossos semelhantes. Se nós queremos que o nosso pecado seja perdoado, devemos perdoar os outros. E é nesse sentido que misericórdia e a verdade, sendo virtudes humanas, complementam o sistema sacrificial para fazer expiação pelos pecados. Mateus capítulo 6, versos 12 e 14. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste os perdoará. Nós queremos ser alcançados pela misericórdia de Deus, mas somos implacáveis com o nosso próximo. Nós queremos que Deus perdoe as nossas inúmeras faltas, mas nós não conseguimos perdoar pequenas falhas, por vezes pequenas falhas, de outras pessoas. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu disse anteriormente que o orgulho é o fundamento de todo pecado. Todo pecado tem por trás o orgulho. E aí eu não vou destrinchar, como esse orgulho aparece, fazendo uma comparação com os 10 mandamentos, quando nós não adoramos a Deus, quando adoramos a Ele de forma errada, quando blasfemamos, quando não guardamos o dia do Senhor, quando não honramos os pais, e assim sucessivamente, quando adulteramos. Todos esses pecados têm como fundamento o orgulho do homem. Porque o orgulho do homem vai dizer assim: não é desse jeito, é desse. Deus está dizendo isso, mas eu vou fazer aquilo. Autossuficiência. Em um texto da Escritura que mostra muito claramente isso que nós estamos dizendo aqui, que se encontra em Mateus capítulo 18, versos 23 a 35, abra aí. É a parábola, se eu não me engano, do credor incompassivo, como ela é classificada. Diz assim: acompanhem comigo. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe que havia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, antes que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Lembra que eu falei que o orgulho está na base de todo o pecado? Por outro lado, eu acho que o perdão é uma das coisas mais difíceis na vida de uma pessoa. Todos nós temos uma tolerância, uns mais, outros menos, mas existem determinadas coisas que lá no nosso íntimo nós não somos capazes de perdoar. Acho que cada um tem aí a sua sensibilidade, um limite. Aquilo que você não consegue, eu consigo. Naquilo que eu consigo, você não consegue. Mas perceba a ironia. Nós fomos perdoados por Deus. E o nosso pecado contra Deus foi eterno. O pecado que nós cometemos contra Deus foi eterno. O pecado que as pessoas cometem contra nós não é. O peso desse pecado, se fosse colocado numa balança,
era muito maior da nossa parte do que aquele peso do pecado que alguém comete contra nós. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa e ele disse que foi fazer um trabalho, uma coisa que renderia, assim, acho que 200, 300 reais. Ele ganhou R$1.000 pelo trabalho que ele fez. O cara chegou em casa todo feliz. Aí ele tinha um problema em casa, um aparelho dele em casa. Aí chamou o técnico para consertar. Aí o técnico foi consertar. Aí disse, rapaz, olha, eu fiz isso aqui errado. Você me desculpa. Aí eu falei, quanto é? Aí ele falou, não é nada não, cara, isso aqui foi erro meu e tal. Aí, não, cara, não, você não precisa me pagar, isso aqui foi responsabilidade minha, eu dei um furo aí e tal. Aí falou, manda lá na sua conta que eu vou mandar um valor para você. Ele mandou um valor generoso. Não foi R$1.000, mas foi um valor generoso para um serviço que ele nem ia cobrar. E aí, essa pessoa ficou pensando assim, rapaz, foi um valor alto demais, né? Aí ele lembrou, poxa, eu ganhei R$1.000, eu não posso dar esse valor para ele? Tá certo, foi erro dele, ele deveria, mas ele gastou tempo, ele perdeu o cliente, ele veio aqui na minha casa, gastou combustível, sei lá, ônibus, tá certo, é um erro, foi um erro dele, é a responsabilidade dele fazer o serviço de graça, mas aquele jovem, aquela pessoa achou que seria justo recompensá-lo por aquilo. É mais ou menos o que nós estamos vendo aqui, queridos. Quando nós recebemos um presente, nós ficamos tão felizes que somos capazes de abrir o nosso cofre, né? E distribuir esse presente, ou compartilhar esse presente com outras pessoas. Por causa da bondade de alguém com você, você retribui essa bondade não para aquela pessoa, mas para outras pessoas. Até porque às vezes não tem como retribuir o favor. Não dá para retribuir o favor porque aquela pessoa está acima de você. Como é que você vai retribuir esse favor? Não tem como. A única atitude é a gratidão. E demonstrado o quê? E como é que você demonstra a gratidão? É isso que nós estamos vendo aqui. É por isso que em Provérbios está dizendo, pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Porque nessa relação em que nós entramos na presença de Deus, reconhecemos o nosso pecado, pedimos perdão por nosso pecado, pela nossa arrogância, ou por qualquer outro tipo de pecado, o Senhor olha para nós e vê o nosso coração contrito, que é demonstrado pela misericórdia que nós temos com outras pessoas. E eu sei que é difícil perdoar alguém que nos traiu, que nos feriu, mas o Senhor diz que nós devemos perdoar. Então a gente tem que orar por isso. Porque é isso que ele fala em Mateus capítulo 5. Se nós queremos ser filhos de Deus, nós precisamos amar os nossos inimigos. Ele diz isso claramente. Certa vez eu estava lendo um livro, e esse livro era muito interessante, que ele falava sobre isso. E ele falava que há certas coisas que só serão restauradas no céu. Só serão restauradas no céu. Como, por exemplo, você confia, Você tem uma empresa e confia o seu amigo, e aquele cara vai e te passa a perna. E você fica crente, e você fica pobre por causa disso, e ele rico. E aí, anos depois, ele se arrepende.
e pede perdão para você. Tá? E aí você o perdoa. Só que você não quer mais ter sociedade com ele. Mesmo que ele tenha mudado. E mesmo que você tenha perdoado verdadeiramente. Eu não quero ter mais sociedade com você. Mas eu te perdoo, meu irmão. E a atitude dele para com ele demonstra isso. Essa sociedade só vai ser possível no céu. Existem determinadas coisas que nós fazemos aqui nesse mundo que impedem muitas vezes uma aproximação maior, uma intimidade maior, como tínhamos anteriormente. E essa intimidade maior, essa comunhão maior, você vai ter no céu. Mas aqui nesse mundo você precisa demonstrar isso. Aqui nesse mundo você precisa demonstrar que o seu coração é um coração transformado. E aí, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 12, a vingança pertence ao Senhor, e no contexto que ele fala isso, parece que a pessoa ainda não se arrependeu. Não houve uma busca de perdão, mas você jogou a vingança para o Senhor. E no momento que você joga a vingança para o Senhor e aquela pessoa o procura, ainda em um estado de, vamos dizer assim, inimizade com você, o que a Escritura vai dizer? Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo assim, você vai amontoar brasas vivas na cabeça. Ou seja, a consciência da pessoa será queimada por causa do bem que você tem feito ou fez em troca do mal que ela cometeu contra você. Não sou eu que estou dizendo isso. Eu tenho a mesma dificuldade que você. Mas uma coisa que eu faço, e eu acho que todo crente faz, numa situação como essa, é pedir ao Senhor: Senhor, age no meu coração, para que eu possa verdadeiramente perdoar. Para que eu possa perdoar essa pessoa. E mesmo que ela não tenha vindo pedir perdão ou reconhecido o seu pecado, o meu coração, eu a já perdoei. É difícil, né? É difícil para você? É difícil para mim também. Mas o Senhor nos chama a fazer isso. Se Ele nos chama a fazer isso, é porque Ele nos dá a capacidade para aquilo que Ele nos chama. Não há desculpa diante de Deus de nossa resignação em perdoar toda e qualquer ofensa, uma vez que a ofensa nos foi perdoada por Deus, que tinha como paga a eterna condenação de nosso pecado. Se pela misericórdia e a verdade pecados passados são perdoados, agora, no temor do Senhor, evita-se os pecados futuros. E aí você vê claramente nessa estrutura poética aqui, que o centro aqui é o homem. Perceba que a Escritura aqui está falando sobre a soberania de Deus e a ação do homem. Ele aqui está falando da ação humana. Pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. E temor aqui estaria nessa estrutura paralela equivalente à misericórdia e verdade. E nessa relação entre os versos, nós podemos dizer que o temor do Senhor requer amor e fidelidade para com outros. E é dessa forma que o pecado é rompido em nós, pois por meio do temor do Senhor os homens aborrecem o que contraria a santidade de Deus
em nós. Eu estou em dúvida agora se eu continuo, porque faltam 10 minutos para as 11 horas, ou se eu paro. Porque eu acho que eu vou levar o mesmo tempo que eu levei para falar desse primeiro verso, falar desse segundo. Dúvida cruel. Eu não quero cansá-los também. Eu vou parar por aqui. Eu sei que tem gente que vai reclamar comigo. Mas eu quero a atenção total de vocês para essa segunda parte também. Então nós vamos deixar isso para uma próxima oportunidade. E eu quero que fique gravado na mente de vocês o que nós falamos até agora. E esse é um dos motivos porque eu estou parando aqui também. Porque nós vamos dar continuidade ao tema e ele vai falar de outras coisas que estão relacionadas a isso, mas esse é um tema extremamente importante. Essa é uma deficiência que mostra a nossa natureza humana que está sendo mortificada nesse mundo. Nós precisamos entender essa realidade. É Deus quem perdoa pecados, mas Ele deixa muito claro, e parece, ao meu ver, que é no momento posterior à sua conversão, porque é quando você tem a capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus de agir dessa forma, que Ele requer de nós, que a graça dele se manifeste plenamente nas nossas vidas por meio do seu perdão, que sejamos igual a Ele. Que sejamos misericordiosos, bondosos, para ser como o nosso Pai Celeste e assim brilhar a luz de Cristo nesse mundo. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero falar especificamente em nossa oração a respeito disso. Da dificuldade que temos, ó Senhor Deus, em perdoar, Senhor Deus. Todos nós temos um limite, mas Deus é ilimitado nas suas misericórdias e no seu perdão para conosco. E Ele quer que também sejamos assim. Ele quer que tenhamos, ó Pai, a nossa natureza transformada. Hoje somos uma nova criatura. Ele quer que a nossa natureza seja transformada nisso também. E como nos sentimos, ó Senhor Deus, tão incapacitados para isso. Mas o Senhor está nos chamando, o Senhor está chamando a sua igreja para agir dessa forma. Para andar nesses caminhos que são caminhos de santidade. E para que possamos expressar o amor de Deus, a graça de Deus, por meio das nossas vidas, para que as pessoas possam ver Deus em nós. Para que eles possam perceber que existe sim um Deus, um único Deus. Um Deus que transforma pessoas, que muda corações, que transforma vidas. E é esse Deus que nós servimos. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Porque muitas vezes percebemos que não somos aquilo que deveríamos ser. E que o Senhor esteja, Pai, agindo, Senhor, na vida da sua igreja. Para que a cada dia mais possamos prosseguir nessa caminhada, rumo aos céus. E nessa transformação ao ponto de um dia, nós os que ficarmos, sermos completados nesse mundo, essa transformação, quando os nossos corpos foram glorificados. Fica com o teu povo, Pai, é o que nós pedimos.
Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.